Gravou aqui. Então, só para deixar gravado, esses dois textos aí que eu mandei hoje, vocês depois leem os dois textos aí com mais calma e respondam as perguntas, tem duas perguntas em cada texto, e me envia. Daí a parte aí das atividades de vocês, beleza? Estão vendo aí Sim. o texto? Então, beleza. Então, assim, a gente tem falado aí das abordagens, né? Eu tenho dado algumas dicas sobre o que a hermenêutica vai trabalhar, né? A gente viu aí sobre os abismos, sobre as questões que a gente precisa estar lidando, né, para tentar interpretar o texto bíblico. Nós já falamos sobre a diferença entre hermenêutica e exegese, e a exegese seria a extração do sentido, pura e simplesmente, e a hermenêutica é a aplicação desse sentido. Né? E aí, para deixar um exemplo, para a gente lembrar disso, eu vou lá em Romanos 1, né? Aí eu leio lá, Paulo, Dulos, Cristo e Jesús. E aí eu traduzo isso, Paulo, servo de Jesus Cristo. Quando eu vou traduzir, eu posso traduzir Paulo, escravo de Jesus Cristo. Então, eu estou tentando tirar o sentido desse texto, né? Entender, né, o que ele significa. Então, já vi ali, Paulo, escravo de Jesus Cristo. Agora, como é que eu vou aplicar isso? E aí a hermenêutica vai me ajudar, né? Dependendo da linha, da abordagem, eu posso trabalhar essa ideia dizendo que nós somos escravos de Jesus, né? Que é necessária obediência a ele total, que nós somos chamados para obedecer. Então, essa é a maneira de aplicar o sentido desse texto. Então, a hermenêutica, ela tem as suas abordagens, né? A gente está vendo nessa e em outras matérias, né, sobre a abordagem tradicional, abordagem doutrinária, o método histórico-crítico e a teologia da libertação, né? De maneira geral. Essas abordagens resumem outras abordagens, né? Então, quando a gente fala em hermenêutica, não é simplesmente uma interpretação, mas a maneira como fazemos essa interpretação. Então, hoje eu trouxe dois textos, um sobre o Antigo, um sobre o Novo Testamento, e cada um desses textos faz um tipo de abordagem. Nesse primeiro tem a abordagem crítica, e no segundo, a abordagem mais tradicional. Então, a ideia é mostrar para vocês como que, na prática, a gente vai estar trabalhando aí com os recursos hermenêuticos. Lembrando que, para fazer esse tipo de trabalho, eu tenho que responder as perguntas, né? Quem escreveu, quando escreveu, qual a mensagem, o conteúdo, né? Para quem escreveu, né? E, de alguma forma, tentar entender a partir disso qual a mensagem desse texto para hoje. Como é que eu vou fazer essa pesquisa? Com comentários bíblicos, com introduções ao Velho e ao Novo Testamento, com livros, né? Às vezes sobre temas teológicos. Então, os livros, o material de pesquisa é o que vai me ajudar a fazer isso. Tá? Então, vou lendo aqui o texto, comentando, e aí qualquer dúvida, qualquer pergunta, aí vocês se manifestem aí. Valeu? Olá, abordagem hermenêutica crítica de dois versículos bíblicos. Primeiro, um versículo aí do Antigo, né? Neste artigo, aplicaremos uma análise hermenêutica crítica a dois versículos bíblicos significativos, um do Antigo e outro do Novo Testamento. Ao examinar a autoria, o aparato crítico, as possibilidades de tradução e a melhor tradução das línguas originais, pretendemos obter uma compreensão mais profunda de seus objetivos, conteúdo e mensagem para hoje. Além disso, forneceremos duas perguntas, né, instigantes para cada versículo, que os leitores poderão ponderar e explorar mais a fundo. Então,
Lembrando, né? Vocês vão pegar essas perguntas e responder no final. Só pedir aí para quem tiver com o áudio aberto, só para fechar, né? Porque aí tá reverberando aí na gente aí. Dá uma olhada aí. Então, o Salmo, que a gente já até trabalhou em outros momentos, né? Salmo 23, a partir dessa perspectiva. A autoria do Salmo 23 é tradicionalmente atribuída ao rei Davi, renomado rei de Israel e um poeta habilidoso. No entanto, estudiosos críticos sugerem que o Salmo pode ter sido composto por vários autores ou editado ao longo do tempo. Então, numa perspectiva crítica, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, né, ele não teria um autor só. Originalmente, tradicionalmente, o pessoal fala que Provérbios seria escrito por Salomão, né? Mas alguns vão dizer que Salomão ele compôs, mas não todos, né? E a mesma coisa no livro de Salmos, né? Que não seria só Davi que teria escrito os Salmos. Alguns ele patrocinou, alguns ele escreveu, e outras pessoas, né, demonstram isso. Asaf, né, aparece como um dos autores, por exemplo, dos Salmos, né? Aparato crítico. O que é o aparato crítico? O aparato crítico, gente, ele. Ricardo, você está com algum ventilador perto aí de você? Tá ruim aí para vocês? Ele está fazendo esse barulho. Então calma aí. Eu acho que era o seu som, Ricardo. Calma aí. É o ventilador que deve estar fazendo barulho. Por isso que eu perguntei, tem algum ventilador ligado? Porque eu olhei e está todo mundo com o microfone fechado. Eu abri agora. Melhorou? Sim, sim. Então é isso. Sente calor aí, irmão. Sente calor aí. Eu tenho que ficar no calor por causa de vocês. Tá. Então tá. O que é o aparato crítico? Aqui é o Novo Testamento grego, certo? E esse texto é usado para os tradutores, o pessoal poder fazer as traduções. Então eu tenho aqui o texto grego. E embaixo eu tenho que é chamado de aparato crítico. Vou botar aqui bem pertinho, ó, que é essa parte aqui, ó, de baixo. A gente vai aprender isso em outras matérias, né? O aparato crítico, o que ele é? Ele é uma coletânea de documentos que ajudaram a formar o texto que a gente tem para poder fazer as traduções. Então, antes do texto grego, eu tenho várias cópias de outros textos em grego, por exemplo, que formaram esse material aqui, que é usado pelos editores das Bíblias. E aí cada um traduz da maneira que acha melhor. Por isso que nós temos tantas versões. Não é só uma questão de tradução, mas de que tipo de documento eu vou usar para fazer a minha tradução. Um exemplo, em Lucas 2,14, você lê lá: paz na terra aos homens de bem, paz na terra a todos os homens, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Qual é a versão mais adequada? Vai depender do documento que você usar. Qualquer documento que você use nesse texto, em Lucas 2,14, eles estão no mesmo nível de antiguidade. Então, qualquer versão para isso serve. Geralmente, o documento mais antigo ele se prevalece em relação a um documento mais moderno. No caso de Lucas 2,14, não tem como datar, porque eles são, né, parece que essas possibilidades estão todas dentro de um mesmo período. Então, o aparato crítico é uma ferramenta para os tradutores, os compiladores, né? E um comentário exegético ele vai trazer essas informações. Ele vai ajudar a entender isso, né? Sociedade Bíblica do Brasil tem um material que é esse aqui, ó. Variantes do Novo Testamento, onde ele vai trazer, em relação ao Novo Testamento, essas variáveis de interpretação em relação ao texto do Novo Testamento. No hebraico, a gente também tem isso, na Bíblia hebraica.
também tem aparato crítico e também tem as variantes. Deixa eu ver onde está o texto hebraico aqui para mostrar para vocês. Eu ia separar antes, esqueci. Está aqui em algum lugar, depois eu vejo aqui. Mas tem tanto no hebraico como no Novo Testamento. Por exemplo, eu falei agora de Lucas 2,14, certo? Deixa eu dar uma lida aqui para vocês em Lucas 2,14. Só para você ter uma ideia de que é o seguinte: quando a pessoa fala assim, porque no grego está escrito isso. Não é a questão de ver apenas no grego. É a questão de entender qual documento a pessoa usou para fazer a sua tradução. Aí você pergunta, poxa, mas eu não tenho acesso a isso. Você pode não ter acesso a isso, mas você consegue ter acesso a comentários, a materiais que vão trabalhar esse tipo de pesquisa, né? Esse aqui, por exemplo, que eu mostrei, é um deles. Tá? Aqui, ó, Lucas 2,14. Ó. Ele vai dar aqui uma ideia de possibilidade, né? Ó, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Essas são duas possibilidades. E aí os calvinistas e os arminianos, né, quem acredita na predestinação e quem acredita no livre-arbítrio, cada um vai pegar uma dessas possibilidades e traduzir de acordo como quer. Então, quando a gente fala de aparato crítico, a gente está falando dos documentos que ajudaram a formar tanto o Antigo como o Novo Testamento. Não é apenas a tradução. Por isso que o trabalho de pesquisa, ele não é apenas traduzir. Ele é identificar da onde veio aquele texto. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos métodos histórico-críticos, eles fazem esse tipo de pesquisa. Os métodos mais tradicionais já não estão preocupados com isso. Já nem citam o aparato crítico, porque estão preocupados apenas com uma leitura um pouco mais superficial. Se for amparado, além disso, por perspectivas da doutrina, é a doutrina que vai interpretar. Então, o trabalho hermenêutico é feito pelos doutrinadores, né? Pela doutrina da igreja. Um exemplo clássico, dentro do meio evangélico, é Atos 2, onde os pentecostais entendem que Atos 2 fala do falar em línguas, e não é, mas isso é a leitura doutrinária de Atos 2. O dom de falar em línguas é retratado em 1 Coríntios, de 10 a 14. O fenômeno de Atos 2 é outro completamente diferente. Eles estão falando em aramaico e cada um que é de outros povos está entendendo em sua própria língua, em seu próprio idioma. É diferente do fenômeno de 1 Coríntios 10 a 14, onde se fala sobre um dialeto que não é compreensível e precisa de um tradutor, né? Ou a pessoa traduz ou outra pessoa traduz. Então, esse é um exemplo clássico da leitura doutrinária, né? Onde a doutrina vai dizer como é que eu tenho que ler, né? Então, quando falamos de aparato crítico, a ideia é essa, né? A gente vai ter uma matéria no curso que trata especificamente sobre esse processo, né, de formação, né, do Novo e do Antigo Testamento em relação aos documentos antigos. Então, vamos lá. O aparato crítico do Salmo 23 envolve a análise da estrutura, dos recursos poéticos e do contexto histórico do Salmo. Os estudiosos examinam o uso de metáforas, paralelismo e motivos literários para descobrir o significado pretendido e o significado do texto. Possibilidades de tradução. Salmo 23 é comumente traduzido como: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No entanto, traduções alternativas podem incluir variações de palavras e ênfase, como: o Senhor é meu pastor, nada me falta, ou o Senhor é meu pastor, tenho tudo o que preciso.
Qualquer uma dessas traduções seriam possíveis dentro dessa análise, tá certo? Seguindo. Perguntas, está dando para entender aí? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não? Quem cala consente. Prossigamos. O objetivo, então, de Salmo 23 é transmitir um senso de confiança, provisão e orientação de Deus, retrata o relacionamento entre Deus e o salmista como de um pastor e suas ovelhas, destacando o cuidado e a provisão de Deus para com seu povo. Vou repetir algo que falamos em outras matérias sobre Salmo 23. Caiu uma moda aí que um pregador aí muito ignorante andou dizendo que Salmo 23:1, quando fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não me faltará problema, não me faltará doença, não me faltará tribulação. Que o Salmo 23:1 diz que nada vai faltar, nem problema, nem abundância, nem isso, nem aquilo. Então eu vou ter tudo na vida. Existem textos bíblicos que falam sobre essa questão, de que é necessário, né, estar firme em Deus para lidar com as coisas boas e as coisas ruins. Filipenses 4:13, né, vai falar sobre isso. Tudo posso naquele que me fortalece. O verso anterior vai dizer, sem passar pela riqueza, sem passar pela pobreza. Então, lá em Filipenses 4:12 e 13, ele está falando sobre isso. Que na vida, inclusive do cristão, Paulo está se dando ali como exemplo, você vai passar por problemas e por alegrias, mas que em Deus nós temos a capacidade, a potência, né, o verbo dunamis ali, que é traduzido como poder, ou posso, ele dá essa ideia de potência. Então nós temos a potencialidade de lidar com todas as coisas em Cristo. Não de vencer todas as coisas, mas de conviver com todas as coisas. Há uma potência em nós em Cristo. Filipenses 4:12 fala disso. Salmo 23 não fala disso. Salmo 23 fala de um Deus que provê, de um Deus que ajuda, de um Deus que orienta, de um Deus que é digno da nossa confiança. Então, o Senhor é o meu pastor, aí vem aqui ó, as possibilidades de tradução. O Senhor é meu pastor, tenho tudo o que preciso. O Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, é um Deus que nos sustenta. Então, esse salmo ele vai falar sobre a importância de continuarmos a confiar em Deus, né? Porque temos um Deus que cuida de nós, ponto. Né? Então, inventar essa coisa aí de que não vai faltar problema, vai faltar dificuldade, é falta, né, obviamente, de conhecimento do texto, principalmente do contexto. Porque em nenhum lugar do Salmo 23 você tem essa ideia de um Deus que está mandando problema, alegria, dificuldade e te ajudando a lidar com isso. Salmo 23 não vai falar sobre essa ideia. Então, por isso que um trabalho hermenêutico bem feito vai nos ajudar a lidar, inclusive, com interpretações erradas, que podem até parecer ter sentido. Né? Apesar da ignorância desse tipo de interpretação, ninguém vai para o inferno por falar isso. Né? Não é uma heresia a pessoa pregar isso. Mas, para alguém que diz que estudou Bíblia, principalmente pastor, é um demérito. Né? Então, a gente está aí gastando tempo, gastando dinheiro, lendo livro, comprando material, a gente tem que, pelo menos, falar o que o texto está querendo dizer. E não ficar inventando coisa. Então, a hermenêutica nos ajuda nisso, a tentar entender o que o texto quer dizer e trazer a mensagem para a gente. Mas é tão bonito, Ricardo. Mas é tão legal. Mas as pessoas se emocionam com esse tipo de ideia. Cara, o texto ele só tem um objetivo. Nosso trabalho é descobrir esse objetivo e passar esse objetivo para as pessoas. Não é emocionar as pessoas, não é ganhar aplauso, não é ficar bem para a plateia, mas é transmitir o texto. A hermenêutica ela tem essa finalidade, tá certo? Tanto que a gente viu aí em aulas anteriores os abismos que a gente tem que transpor, né? A questão da literatura, a questão da época, do contexto,
da cultura, da língua. Então, isso requer estudo, né? Requer dedicação e requer um bom senso, né? Obviamente. Então, é importante a gente trabalhar o texto, entender o que ele quis dizer, para daí passar essa mensagem para quem está nos ouvindo hoje, né? Vamos lá, aqui está contente, mas é conteúdo, né? Conteúdo. Expressa a confiança do salmista em Deus como seu pastor, enfatizando que nada lhes falta sob seu cuidado. Transmite uma mensagem de confiança, contentamento e confiança na orientação e provisão de Deus. Tá vendo? Não dá para eu colocar essa outra ideia que estava comentando aqui. Ah, que não vai faltar problema. Não, não é isso. É a ideia de um contentamento de um Deus que supre as nossas necessidades e por isso podemos confiar nele, né? Uma possível mensagem para hoje aí, né? Permanece relevante hoje, né? Isso nos lembra da fidelidade e provisão de Deus em nossas vidas. Nos incentiva a confiar totalmente nele, sabendo que ele nos guiará, protegerá e proverá em todas as circunstâncias. Então, diante dessa análise, duas perguntas para vocês responderem e me mandarem depois. Como podemos cultivar um sentimento mais profundo de confiança em Deus, como nosso pastor em nossa vida? De que maneiras podemos experimentar a provisão e a orientação de Deus de maneira prática hoje, né? Vocês vão ler lá o Salmo, ler essa análise que a gente mandou, e aí cada um me manda depois a resposta dessas perguntas. Então, olha só, fizemos aqui, né, apresentamos aqui uma abordagem crítica de Salmo 23. Perceba que, apesar da perspectiva crítica, é totalmente aplicável essa maneira que nós lemos agora para você. Você pode fazer um estudo, você pode pregar na sua igreja, você pode utilizar esse material, né, para poder orientar as pessoas e não vai gerar escândalo nenhum, certo? Então, quando a gente vai falar, às vezes, de abordagem crítica, algumas pessoas se assustam. Ah, porque não pode falar isso? Ah, porque não... Dá para falar, sim, certo? Eu acho que a partir do momento que você seguiu aí uma determinada linha de pesquisa, você precisa passar isso para as pessoas. Agora, é a maneira de como fazer isso, né? Então, vocês estão vendo, esse seria um material que qualquer igreja você poderia compartilhar e não iria escandalizar ninguém, não iria gerar nenhum tipo de problema. Então, a abordagem crítica ela é totalmente aplicável nas nossas igrejas. É só, né, saber montar de maneira adequada para que as pessoas entendam, principalmente, o objetivo do texto. Na abordagem crítica, você perceba que há uma preocupação com os processos de formação do texto. Então, como é que esse texto foi formado, como é que a questão da língua original influencia, né, no entendimento da mensagem. Então, você tem uma perspectiva um pouco mais profunda do processo de formação do texto. Perspectivas mais conservadoras não estão tão preocupadas assim com esses processos de formação. E aí a gente vai ver agora uma abordagem mais tradicional de outros dois textos. A gente vai ver que assim é mais comum, né, que a gente conhece, mas também não é nada que vai gerar problema, né? Então, você, independente da abordagem da linha que você siga, você sabendo montar o material, sabendo expressar, dominando o conteúdo, você pode sim passar isso para as pessoas que, né, estarão ali te ouvindo. Perguntas, dúvidas, pelo que a gente comentou aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Professor, Sim, pode falar. essa abordagem crítica, ela tem que necessariamente seguir essa estrutura que o senhor mostrou, que é objetivo, conteúdo. Ela Aí, vai estar respondendo a essas perguntas, entendeu?
Agora, as abordagens tradicionais também vão responder a essas perguntas. A grande questão é que cada abordagem vai ter respostas diferentes às vezes. Algumas vão ter semelhança, mas outras vão ter diferenças. Porque tanta. Deixa eu fechar aqui, cachorro aqui está perturbando. As abordagens críticas, como falei, elas estão mais preocupadas com esse processo de formação. E as tradicionais não estão muito preocupadas com isso, né? Mas todas elas alegam estar ligadas ao sentido original, né? A mensagem que os autores originais quiseram passar, e isso que é interessante, né? É claro que as tradicionais são mais comuns, mas tanto uma como a outra vai tentar responder essas perguntas. Quem escreveu, quando escreveu, qual a mensagem, conteúdo, né, qual o objetivo. Todo o material vai estar sempre tentando responder essas questões. Um grande exemplo disso é sobre a autoria do Pentateuco. Nas abordagens tradicionais, quem escreveu o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés. Nas abordagens críticas, não foi Moisés. Foi um conjunto de tradições desenvolvidas ao longo do cativeiro babilônico que foi compilado depois, né? E aí eu tenho a tradição sacerdotal, a eloísta, a tradição deuteronomista, a javista, né? Então, essas tradições, que não eram documentos separados, mas tradições, né? Imagina assim, grupo de pessoas com perspectivas diferentes, reuniram todos os seus saberes, contos e ideias e compilaram um só texto que virou o Pentateuco. Então, você vê que em relação à autoria sobre o Pentateuco, essas duas versões vão ter perspectivas diferentes. E também sobre, por exemplo, Adão e Eva. Nas perspectivas tradicionais, Adão e Eva foram pessoas reais que geraram toda a humanidade. Nas perspectivas críticas, Adão e Eva é um conto mitológico. Deus criou a humanidade, mas não necessariamente só a partir de um homem e de uma mulher. E aí há uma preocupação com o sentido original dos termos Adão, né, e Eva, que Adão seria humanidade e Eva, mãe da humanidade. Então, a partir do sentido original, eu poderia dizer, com a perspectiva crítica, que Deus criou a humanidade, e não necessariamente que Deus criou um homem e uma mulher, e a partir daí gerou todo mundo, né? Isso também gera um problema, já que ele gerou só um homem e uma mulher, da onde vieram as esposas, né, de Caim e Abel? Né? Era irmã, mas quem é que ia matar Caim? Né? Por que ele recebeu o sinal para ninguém matar ele? Né? Então, você gera um monte de problema. Mas qualquer dessas perspectivas geram problemas também. Né? Entendeu? Aí, assim, você vai ter as mesmas perguntas, mas com respostas diferentes. Beleza? A diferença, então, é que a abordagem crítica ela se preocupa com a forma que as pessoas vão ouvir, né? Para não ter o estranhamento. Não diria isso. Poderíamos dizer o seguinte: a abordagem crítica ela está preocupada com o que formou o texto. Por exemplo, antes de passar a palavra para o Carlos, no caso do Pentateuco, há nesse tipo de abordagem, né, as pesquisas que identificam textos da criação do mundo, Gênesis 1 e 2, a partir de mitos persa-babilônicos. A epopeia de Gilgamesh, a epopeia de Enu-Elish, que são textos que eram muito mais antigos e que, colocados ao lado de Gênesis 1 e 2, são paralelos. Então, nessa perspectiva, entende-se que Gênesis 1 e 2 é um combate teológico a esses textos babilônicos. Então, na perspectiva crítica, há uma preocupação de onde veio essa história. Porque todas as culturas do mundo têm uma história sobre a criação. A criação da Bíblia é uma dessas criações, e não é a mais antiga. Né?
nas perspectivas tradicionais, não está preocupado com isso. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia relata exatamente como Deus criou. Ponto final. Não se questiona mais nada. Né? Então, na crítica, há uma preocupação com o processo de formação do texto. Na tradicional, a preocupação é crer no texto, independente das dificuldades que ele possa apresentar ou não, certo? O processo de crer no texto é fundamental. Tranquilo? Fala, Carlos. Passado o período das heresias aí, irmão, conhecereis a verdade Fala logo a pergunta útil aí. Tudo bem, a gente está falando de perspectiva, eu entendi perfeitamente, já veio, né, já veio nessa linha aí já há algum tempo. Mas, Ricardo, quando você falou do cidadão que deu essa interpretação ao texto, cara, eu acho que isso abre um precedente para o relativismo de interpretação que a gente não vai ter assim nisso. E, assim, eu acho que o Salmo, independentemente de lógico, a gente tem o original lá, o hebraico, é muito claro. O Salmo tem uma linguagem, pelo menos que eu entendo, de esperança. Né? Então, você já está dizendo ali que não vai faltar problema, não vai faltar angústia, não vai faltar depressão, não vai faltar desgraça na tua vida. Então, se prepara para isso. Acho que, sei lá, cara, abre um relativismo aí para o cara interpretar o que ele quiser. Cara, a Bíblia é texto. Todo texto é polissêmico. Você pode dizer o que você quiser da Bíblia. A nossa questão. Então, mas a nossa questão é a seguinte: o trabalho hermenêutico ele tenta filtrar isso, justamente para você não ter a ideia de que o texto pode significar qualquer coisa. Hoje, né, como a gente já comentou em outras matérias, a gente está num tipo de sociedade que não existem verdades absolutas. Então, o que qualquer um falar vale como verdade. A gente não tem mais um intérprete da Bíblia. Né? Hoje, qualquer pessoa com um canal do YouTube ou uma conta no Instagram fala qualquer besteira e arrebanha milhões. Qualquer texto ele é polissêmico. Agora, eu te passei essas informações, né? Essas interpretações, tanto as tradicionais como as críticas, cada uma delas a partir de um método de pesquisa, né, de fontes, de textos e tal. Você não está julgando o ato dele, você está só colocando que é uma forma isso, são perspectivas. Agora, essa questão do relativismo, ela vai existir sempre. Por quê? Porque é texto. Se eu te disser assim, porque não dá para interpretar de outra maneira. Texto eu interpreto da maneira que eu quero. Eu posso ser honesto, desonesto ou ignorante. Todo texto é sempre interpretado por esses três tipos de pessoas: pelo honesto, pelo desonesto e pelo ignorante. O honesto é aquele que fala do que crê, mesmo não sabendo o que crê, né? Mas está ali com fé e tal, não sei o quê. O desonesto fala do que não crê. É o cara que sabe o que o texto está dizendo, mas ele quer ganhar algo com isso, então ele fala do que não crê. E o ignorante é o que fala do que não crê, que não estudou, não sabe, só repete o que os outros falam. Então, assim, existe o relativismo? Existe. Como na questão religiosa. Qual é a melhor religião? Cara, para a gente é o cristianismo, para outros não. No nosso caso, nós estamos fazendo uma disciplina que está nos ajudando a filtrar o conteúdo do texto. E aí, nessa linha, existem determinadas leituras que não são admissíveis. Não dá para eu ler Salmo 23 e dizer, não vai me faltar problema. Quem fala isso é o ignorante, é o cara que não sabe do que está falando. Né? Por quê? Porque o texto não admite esse tipo de leitura. Certo? Agora, é possível falar isso? Tanto é que a gente está aqui conversando isso. Tanto é que esse tipo de pregação está aí no YouTube, está fazendo sucesso. Está no Instagram aí, o cara está famoso falando esse tipo de besteira. Então, assim, texto, eu posso falar o que eu quero. Mas a disciplina está tentando nos ajudar a filtrar, né? À medida do possível, à medida que eu vou fazendo perguntas, né? E tentando responder de maneira adequada. Quem escreveu? Eu vou lá, na época,
né, no contexto lá da época, na cultura. Isso vai me ajudando a filtrar, a falar menos besteira possível. Então, A gente tem a matéria de ciências bíblicas aí, justamente para entender esses métodos de pesquisa e buscar em todos os métodos aí, em todos os métodos não, em todas as ciências, para poder realmente ser fiel ao que o texto diz, né? Ou o mais próximo possível disso. então, mas isso vai depender da sua abordagem. Numa abordagem doutrinária, você vai ignorar a ciência, você vai ignorar a arqueologia, você vai ignorar a história, você vai ignorar a sociologia, a psicologia. Você vai ficar apenas com a doutrina. O que a gente precisa entender é que quando a gente fala de Bíblia, a gente fala a partir de uma abordagem, a gente fala a partir de uma perspectiva. Quem usa, né, as perspectivas críticas vai usar determinadas ferramentas. Quem usa as perspectivas mais tradicionais e conservadoras vai usar outras ferramentas. Então, nosso trabalho é tentar identificar isso e ver qual é a linha que a gente vai, né, se adaptar melhor. Né? Ó, tá acabando o tempo aí? Guarda aí. Vamos sair do link e voltar no mesmo link. Tá acabando o tempo aí, você vai falar, vai cair aí. Tá? Acabou de falar também. Aí volta e você faz a pergunta aí. Mesmo link, tá, gente?